Ao longo dos anos, com a evolução tecnológica da cirurgia, com o surgimento da videolaparoscopia, né, na década de 80, as cirurgias bariátricas antigamente eram feitas de forma aberta, que a gente fala. Geralmente operavam os pacientes super obesos. Isso gerava um índice de complicação maior, então tinha um estigma em cima da cirurgia bariátrica que complicava. Ao longo do tempo, a cirurgia foi evoluindo para a videolaparoscopia, com baixas taxas de complicação. Então, os pacientes foram entendendo melhor. E a gente entendeu melhor também que é melhor a gente tratar o paciente antes de evoluir para esse grau de obesidade grave, porque a gente sabe que o paciente com obesidade muito grave, ele por si só já tem altas taxas de complicação, né? A gente viu no COVID, por exemplo, quem era um paciente que estava mais inflamado, era o paciente com obesidade. Uhum. E ele já é mais inflamado mesmo, ele já tem mais tendência a ter eventos tromboembólicos, trombose, por exemplo. Uhum. Então, se a gente evita que esse paciente esteja num grau tão avançado de obesidade para operar, a gente tem melhores resultados e melhor controle das doenças. Então, isso ao longo dos anos, com muita luta, né? Hoje em dia, a taxa de complicação de uma cirurgia bariátrica é a mesma de que você operar uma vesícula. Que os pacientes não têm medo de fazer uma cirurgia de vesícula, mas às vezes têm medo de fazer a bariátrica, sendo que a taxa é a mesma, de complicação cirúrgica, né? Então, isso evoluiu muito. Os cirurgiões estão mais treinados também, né? Isso tudo contribuiu. Então, hoje em dia, os pacientes, eles estão mais cientes, eles conhecem muita gente que operou, eles sabem como que é a evolução mesmo pós-operatória, não é um mistério, né? A gente vê aí vários casos de sucesso mesmo, pacientes retomando qualidade de vida, mudando a vida. É muito legal, né, ver o antes e depois, né? Imagino que vocês ficam, meu Deus, né? Ainda assim se surpreende. Ainda hoje deve ter essa surpresa. Não é o melhor antes e depois, porque o estético é muito legal, mas o melhor antes e depois é o antes e depois de exames. A gente vê um paciente hipertenso que tomava remédio para pressão, às vezes muitos remédios, não controlava a pressão, ele opera, ele já sai da cirurgia sem tomar o remédio. O paciente diabético com insulina e outras medicações, ele às vezes sai da cirurgia tomando um remédio, ou às vezes o diabético que nem tomava insulina não toma. Mas é importante ressaltar que a gente não está falando de cura do diabetes, a cura da hipertensão. A gente fala de controle. Pode ser que esse paciente fique aí uns 5, 6 anos sem tomar nenhum remédio para pressão alta, para diabetes, e eventualmente volte a tomar um comprimido ou outro. Mas esse período que ele está sem tomar, que ele está com uma outra doença crônica controlada, ele tem muito mais chance de... ele tem muito mais expectativa de vida, né? A gente melhora, diminui a chance de doença dele. Então, esse é o melhor antes e depois. Você vê um paciente diabético e, de repente, o endocrinologista não estava conseguindo manejar com medicação, você vê ele melhorar laboratorialmente, né? Esse é o melhor antes e depois e que muita gente não vê e não sabe, talvez, né? Só vê a parte, às vezes, estética, né? Com gordura no fígado, grave, que é a esteatose hepática, que é outra doença que a gente precisa falar. Hoje em dia, a maior causa de cirrose não é a cirrose alcoólica, é a cirrose de gordura no fígado, é a cirrose gordurosa. É uma doença silenciosa que não tem medicação, não tem tratamento clínico. A doença gordurosa do fígado, o único tratamento é perda de peso. Então, um paciente que ele tem a esteatose hepática, ele precisa perder peso, porque uma parcela desses pacientes podem desenvolver cirrose. E aí, cirrose a gente já sabe, o único tratamento é transplante. Então, a gente vê alguns pacientes, eles melhorando da esteatose, uma esteatose grave, grau 3, grau 2. Depois da perda de peso, você vê esse paciente lá com ultrassom, com o fígado que a gente fala lisinho. Então, assim, esse é o melhor antes e depois. A gente não pode colocar, né, antes e depois em rede social, isso é proibido pelo CFM, mas esses resultados dos pacientes são mais chamam atenção mesmo. Muito legal, imagino, né? E eu falando aqui da estética, mas realmente é só mais um ponto, né? O que tá do lado de fora, porque no que os médicos conseguem acompanhar, né? Esse comparativo de exame deve ser assim, surpreendente. A obesidade não é só sobre estética, é sobre saúde. Então a gente tem que
tentar tirar esse estigma também, que algumas pessoas acham que a pessoa quer perder peso por a questão estética. Mas não, é doença, é saúde, né? Existe a questão estética, óbvio, mas o principal é reduzir mortalidade, né? Falando bem claramente. Diretamente, claramente. Reduzir mortalidade, evitar complicação a longo prazo mesmo. A pessoa ela ganha qualidade de vida e saúde. Aqueles que têm indicação, claro, né? A estética ela é secundária. E aí, e estão gostando do nosso bate-papo? A cirurgia bariátrica é para você? É para alguém que você conhece, né? Já tá pensando nesse conteúdo? Vai encaminhar para quem? Por favor, faça as honras aí, ó, encaminhe esse conteúdo para quem você acha que pode ser um possível paciente ou você mesmo tá tirando as suas dúvidas aqui nesse super bate-papo muito completo hoje com a doutora Marcela, cirurgiã bariátrica. Lembrando que a nossa realização do Dr. Cash é do Ponto de Saúde Amplia Med, com o apoio Falo Mesmo Comunicação e nossa patrocinadora Unimed, doutora inclusive parceira Unimed também, cooperada, tá lá nas cirurgias, na correria mais ou menos, que ela consegue administrar, ela já disse.